Como amar a Deus, como herdar o céu, se ainda nem estou pacificado? Como não julgar e até perdoar, se não tenho nem me perdoado? Como ser do bem, levantar alguém, caridade em mim tá coisa pouca, e fazer o bem sem olhar a quem, se uma mão sabe o que deu a outra? Como posso amar ao próximo como a mim mesmo, se nem a mim mesmo eu amo? Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Pega essa secura em minha alma com a água viva do amor. Como então crescer, se ainda nem sei ver um irmão em cada ser humano? Como ser cristão, mas de coração, se não mudo com o peso dos anos? Como vou ao Pai nessa vida só, se andei jogando a vida fora? Onde a minha luz, onde em mim Jesus, e se a morte me levasse agora? Como posso amar ao próximo como a mim mesmo, se nem a mim mesmo eu amo? Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Pega essa secura em minha alma, a água viva do amor. Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Pega essa secura em minha alma, a água viva do amor. Olá, meus irmãos, minhas queridas irmãs, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez, em mais um momento de palestra, em mais um momento de troca de aprendizado. Quero muito agradecer a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade
e a querida TV Nova Luz, que tem sido um instrumento de máxima importância nesses dias tão difíceis por qual passamos, dias de isolamento social, dia de pandemia. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, quero deixar aqui a minha felicidade de estar de volta com vocês. Tenho certeza de que em breve estaremos juntos, presencialmente, orando e divulgando o Evangelho, que essa é a nossa verdadeira e grande missão na Terra. Mas antes de começar essa palestra, eu queria deixar uma mensagem intitulada Esperança Sempre, que foi psicografada pelo nosso querido Chico, ditada pelo Espírito Emmanuel e que está no livro Mãos Unidas. Essa palestra e essa mensagem, acima de tudo, ela vem deixar para todos nós um legado de esperança. Esperança é uma palavra tão importante, tão cara em dias tão tormentosos como o nosso. Vamos lá. Esperança sempre. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invade o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra, no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento das civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrastar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguenta as incompreensões e dificuldades em conta própria. Tolera lutas e problemas que não criaste. Carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar aos entes queridos, ou erraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, do pessimismo e de desânimo, recordando que a vida, a mesma vida que desfrutas em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retirar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício onde hajas caído, em desfavor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso que te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargure as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos, e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Graças a Deus, meus irmãos. E é verdade, ninguém existe sem esperança, sem Deus. E com essa mensagem do nosso querido Chico, ditada pelo também nosso querido Emmanuel, eu quero começar essa palestra no dia de hoje, dia 2 de abril de 2020, dia em que comemoramos o nascimento do nosso querido Chico, que se estivesse encarnado, completaria 110 anos.
Mas eu quero aqui, mais do que fazer uma palestra com dados biográficos sobre o Chico, dando uma sensação de endeusamento dessa figura essa que sempre rechaçou essa imagem endeusada, mas sempre se colocou como uma figura humilde, como um apóstolo do Cristo, como uma pessoa tão simples, tão carente da palavra do Cristo, do Evangelho do Cristo, assim como todos nós, mas que nos deixou um exemplo de superação das dificuldades, de superação das próprias limitações, um exemplo de caridade, acima de tudo, um exemplo de amor. Eu quero trazer aqui a ideia de tão preconizada hoje no meio acadêmico e disseminada por um intelectual que já não está mais entre nós, mas que se chama Pierre Bourdieu, e enfatizar o fato de que a gente não pode tomar a vida de uma figura, a vida de um personagem como Chico Xavier, no curso encadeado de acontecimentos, mas sim a gente deve pensar os meios nos quais ele estava inserido, pensar quem eram as pessoas que estavam ao seu redor e que fizeram parte da sua trajetória e que ajudaram a disseminar o Evangelho, que ajudaram também em suas dificuldades e que foram, em suma, exemplos para que o Chico se tornasse o que ele se tornou, que foi essa figura que tanto nos legou e nos ensina o amor e a caridade. Bom, o Chico Xavier, ele nasceu no Brasil, em 2 de abril de 1910, como eu já tinha falado. Ele nasce na cidade de Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, onde ele residiu até o ano de 1958, Ele era filho do operário João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus, que desencarnaram o pai em 1960 e a mãe em 1915. A mãe desencarna ainda muito jovem, quando o Chico ainda é uma criança, e aí o pai se casa com uma outra pessoa, com uma outra mulher, que vai ser também um exemplo, uma verdadeira mãe para o Chico, a madrasta, de quem ele tinha muito amor e muito apreço. O nosso querido Chico, desde jovem já tinha uma intensa atividade mediúnica, publicou diversos livros pela Federação Espírita Brasileira, peço desculpas pelo engasgo, sendo o seu primeiro livro, o Parnaso de Além Túmulo, que é considerado o primeiro livro mediúnico do Chico Xavier. É um livro que contém poemas, que contém uma reunião de textos de grandes nomes da literatura. Inclusive, eu vou usar aqui, não um texto do Parnaso de Além Túmulo, mas um texto de um dos espíritos que foi um grande nome da nossa literatura, que foi o Castro Alves, que é quem eu vou trazer mais ao final da nossa palestra uma mensagem de amor, de esperança, de consolação para todos nós. Bom, importante ter em mente que a figura de Chico Xavier é uma figura extremamente simples. Muitas vezes nós tomamos esses mártires, esses exemplos das religiões, como os santos, por exemplo, da religião católica, como a figura do Chico para a doutrina espírita, como uma figura isenta de problemas, isenta de dificuldades, uma figura em que estava imersa na bonança, ou usava a mediunidade como algo para trazer recursos para si próprio, ou como algo que o colocava numa posição diferente das outras criaturas humanas. E o que é importante ter em mente é o fato de que o nosso querido Chico, assim como todos nós encarnados, espíritos encarnados, ainda em processo de evolução, em processo de autoconhecimento, em processo de descoberta de nós mesmos, das nossas aflições, das nossas dificuldades, também das nossas virtudes, ele encarnou num meio extremamente pobre, numa família extremamente humilde financeiramente falando, economicamente falando, passou por diversas dificuldades, ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade, quando ainda era uma criança,
frágil, carente de todo o apoio, carente de todo o amparo que uma mãe pode oferecer, que os pais podem oferecer. Teve que ser cuidado por parentes, por amigos, tinha conflitos com os irmãos, sofria com a obsessão de 2 irmãs, de forma muito grave. Teve, depois de sua inserção na vida, na casa espírita, né, e na doutrina espírita propriamente dito, em que a mediunidade que ele tinha se revelou ao mundo e ele foi ganhando espaço na divulgação da doutrina, ele sofreu com inúmeros contratempos e dificuldades de convivência familiar. Ou seja, por que eu estou listando todas essas dificuldades do querido Chico e também fora os problemas de saúde que ele também enfrentou encarnado na Terra, para mostrar a fragilidade da condição humana e da fragilidade desse ser que estava encarnado e que, por ter aceitado encarnar, passou por todos os dissabores, todas as dificuldades que um ser encarnado pode experimentar. Experimentou o sofrimento, experimentou a incompreensão, experimentou a dor, experimentou o abandono, experimentou os conflitos familiares que permeiam a vida de todos nós. Ou seja, passou por todas as dificuldades que cada um de nós encarnados é capaz de passar. E o fato de estar na Terra nos permite passar, não com uma ideia de castigo, não com uma ideia de punição, porque graças à doutrina espírita nós hoje aprendemos que o Deus, nosso Pai maior, Ele nos ama e Ele é profundamente bom e generoso para com todas as criaturas. Por isso nós não podemos perder a esperança, nós não podemos nos entregar ao desânimo e à deserção. Tudo aquilo que passamos, todo o sofrimento, toda a dificuldade, ela traz em si um ensinamento. Mesmo os nossos familiares difíceis, mesmo os momentos que vivemos coletivamente em dificuldade, como esse que estamos vivendo nos tempos atuais, são momentos de aprendizado, são momentos que nos ligam à divindade superior criadora que é Deus. Então, meus irmãos, eu sei da dificuldade que é conviver com o outro, porque eu sou tão humana e tão imperfeita quanto todos nós, quanto todos os seres que habitam a Terra, mas eu tenho no Chico, e a minha intenção nessa palestra em trazer a imagem do Chico é trazer um Chico próximo de nós, real como nós, em dificuldade, assim como cada ser que habita a Terra. O que nos diferencia do Chico talvez seja a evolução que esse espírito alcançou, que veio à Terra em missão, que veio à Terra para ser o grande divulgador da doutrina espírita e que nasceu no lugar que ele mesmo chamou, que ele mesmo aprendeu a chamar de coração do mundo e pátria do Evangelho, que é o Brasil, que apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas que sabemos que tem, é a pátria que nos acolhe, é a pátria que acolheu nomes como Chico, que acolhe nomes como Divaldo e tantos outros irmãos que são exemplos e missionários do Evangelho, missionários e grandes divulgadores da doutrina espírita. Então, meus irmãos, eu quero trazer mais alguns exemplos do Chico, ler algumas coisas para vocês e compartilhar um pouco da vida difícil que o Chico Xavier teve. Então, eu peço licença para ler um pouco da vida dura que o nosso Chico teve. Bom, em virtude da escassez, de recursos com que a família numerosa sempre se debatia, Chico foi obrigado desde menino a trabalhar para que em casa não faltasse o mínimo necessário. Fazia seus estudos elementares ao mesmo tempo que se dedicava aos rudes serviços de aprendiz numa tecelagem, onde seu pai o colocara aos 9 anos de idade. Pela manhã até às 11 horas, o Chico assistia às aulas no grupo escolar, para em seguida trabalhar até às 2 horas da manhã na fábrica de tecidos. Tal regime não permitiu que sua instrução fosse além do grau primário. Chico ainda trabalharia como caixeiro, garçom, ajudante de cozinheiro e, finalmente, como obscuro funcionário do Ministério da Agricultura, condição em que se aposentou por invalidez em janeiro de 1961, em razão de moléstia incurável nos olhos.
Então vejam, meus irmãos, quantas dificuldades, quantas dores o nosso irmão Chico passou enquanto estava encarnado na Terra. Desde jovem, desde muito criança, teve que trabalhar duramente para trazer o conforto, para trazer o alimento para dentro de casa, porque tinha muitos outros irmãos, muitos irmãos em dificuldades, ficou órfão aos 5 anos de idade, mas mesmo assim, mesmo nos momentos mais difíceis, não permitiu que o desânimo tomasse conta. Desde muito jovem, teve contato com a sua missão evangélica, a sua missão de apóstolo, da doutrina espírita, que contrariava tudo que tinha aprendido até então, porque o Chico nasceu num ambiente católico, imaginemos isso, nos anos 30, nos anos 40, momento em que a doutrina ainda não havia sido tão divulgada quanto ela é hoje, em que nós não tínhamos tantos recursos e instrumentos de divulgação da doutrina espírita, e que apesar das obras de Kardec, que já haviam sido publicadas e já circulavam não apenas na França, na Europa, mas no mundo, nós devemos pensar o que era o Brasil dessas décadas, o que era nascer no Brasil, do interior do Brasil, no início do século XX. Os desafios, as dificuldades de informação, as dificuldades de disseminação, o Chico tão simples, com uma dificuldade tão grande de ordem financeira, mas uma grande pessoa aberta ao amor, de uma simplicidade, de um carinho muito grande no falar, no tratar aos outros, mas imaginemos também as dificuldades que ele mesmo enfrentou, porque ele veio de uma família com uma outra orientação religiosa e se depara com uma missão e um trabalho a ser feito, que era psicografia, que era uma mediunidade de extrema potência em todas as áreas, como ele tinha, e não tinha outros exemplos a se esmerar, a se dedicar, porque ele foi o grande apóstolo, o grande disseminador da doutrina, o primeiro grande nome a disseminar a doutrina espírita no Brasil. Então imaginem as dificuldades que esse jovem, na época que descobriu a sua mediunidade, que iniciou os trabalhos de divulgação da doutrina, se deparou, dificuldades com os familiares, dificuldades internas com ele mesmo, vendo a luta contra aquilo que ele havia sempre aprendido e aquilo, o novo, ao qual ele estava sendo colocado e que ele precisava abraçar, e que generosamente abraçou e até hoje nos deixa imersos em tanto amor, em tanta bondade, em tantos exemplos para todos nós. Bom, eu quero, além de falar das dificuldades do Chico na área do trabalho, na área da convivência familiar, eu quero destacar também que o nosso Chico sofreu com muitos problemas de ordem da saúde física. Ele tinha uma saúde muito frágil, teve diversos problemas que marcaram a sua trajetória na Terra e que muitas vezes dificultavam o seu trabalho, dificultavam a sua disseminação da doutrina, mas que mesmo assim como na mensagem que foi lida no início, a esperança sempre, ele jamais deixou de servir, jamais deixou de ver no trabalho um esteio para as suas próprias dores. Então, vejam alguns exemplos que eu vou citar. A despeito das significativas alegrias e bênçãos que coroaram a sua última encarnação, a encarnação do nosso Chico, é fato incontestável que as provações foram elementos comuns no dia a dia da existência de Chico Xavier, inclusive em relação às enfermidades físicas, doença pulmonar grave na infância, que foi provocada pelo trabalho que ele desenvolvia na tecelagem, como eu falei, labirintite, lesão ocular resultando em cegueira do olho esquerdo, angina e complicações cardíacas, infarto do miocárdio, em 1976, à idade de 66 anos, hérnias abdominais, etc. Tais enfermidades e inúmeras intervenções cirúrgicas a que submeteu imprimiram disciplina na conduta de suas atividades diárias, na administração do tempo,
na convivência e relacionamento interpessoal, na execução da tarefa espírita e no atendimento ao próximo. Mesmo assim, manteve-se assíduo ao compromisso assumido para com a doutrina espírita, consolando os outros, encontrou o bálsamo e a melhora para os seus próprios males. Os desafios morais também não se revelaram menores, estando presentes desde a mais tenra idade, como acertadamente assinala a nossa querida irmã Joana de Ângeles, mentora do nosso querido irmão Divaldo Franco, que diz o seguinte acerca do Chico: orfandade, perseguições rudes na infância, solidão, amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer estes desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo de iluminação. Adversários do ontem, que se haviam reencarnado também, crivaram-no de aflições e de crueldade durante toda a existência orgânica, mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos e o mal que lhe dirigiam. Experimentou o abandono e descrédito, necessidades de toda a ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos, ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as fontes geradoras da vida, nas quais auria coragem e forças para não desfalecer. Então vejam, meus irmãos, veja o exemplo do nosso Chico, frágil, com dificuldades, assim como todos nós temos, e o fato de estarmos encarnados nos coloca nessa posição de aprendizes, e ainda mais encarnados e vivendo num mundo de provas e de expiações como a Terra, que mesmo agora caminho do mundo de regeneração, da transformação que a Terra está passando e que vai se transformar em breve nesse mundo mais acolhedor, nesse mundo mais evoluído. Nós estamos, assim como Chico esteve, sujeito a todas as intempéries que a Terra pode oferecer. Vejam todo o escopo de doenças a qual o Chico teve que passar. Veja toda a dificuldade na família, dificuldade de compreensão, as perseguições com os inimigos do passado, os débitos com os inimigos do passado, que ele teve que se deparar. E o maior exemplo que ele deixou, o exemplo do trabalho sempre, apesar de todas as dificuldades, jamais parou de trabalhar, jamais parou de divulgar a doutrina espírita, ainda que em momentos o cansaço batesse, ainda que em momentos o desânimo rondasse o pensamento, rondasse as ações. É nisso que devemos nos mirar, porque dificuldade teremos todos, em todas as circunstâncias da vida. E a dificuldade, meus irmãos, ela vem para nos mostrar, ela vem como se apresenta como um desafio, porque nós temos a capacidade de superar. Eu sei que quando estamos passando pelo sofrimento, quando experimentamos a dor, é difícil termos isso em mente. É difícil nos vermos em condições de ultrapassar as dificuldades, de ultrapassar as barreiras, mas nós somos capazes. Nós somos filhos de Deus. Fomos dotados de todas as condições para que vençamos a nós mesmos, que vençamos as nossas dores, as nossas aflições. Nada nos acontece sem a necessidade que tenha de acontecer. Não existe mal, não existe a punição divina, mas existe o amor, porque Deus está em tudo. Está em todos os ambientes, em todos os seres e em todas as coisas. Então nada existe fora do amor de Deus. E esse é o exemplo que Chico veio nos deixar. Muitas vezes eu já ouvi de outros irmãos, tanto da doutrina, companheiros de divulgação da doutrina espírita, ou companheiros que eram de outras orientações religiosas, de outros segmentos religiosos, que se surpreendiam quando olhavam para a trajetória do Chico e viam que ele sofreu, assim como nós, teve problemas assim como nós, e falavam, mas como é possível?
O Chico, com essa mediunidade toda, que tanto bem legou à humanidade, que tanto bem deixou para todos os irmãos, como é possível que ele tenha sofrido tanto? O Emmanuel não fez nada para que ele passasse por esse sofrimento, deixasse de sofrer, não ajudou em nenhum momento. Veja, meus irmãos, o fato de que nós tenhamos ou não a mediunidade não nos coloca numa condição de superioridade a nenhuma outra pessoa que porventura não tenha essa mediunidade mais desenvolvida. Devemos nos lembrar do exemplo de Allan Kardec no Livro dos Médiuns e em todas as obras da codificação espírita. Nenhuma criatura é superior à outra. Fomos criados simples e ignorantes. Estamos todos em processo de evolução, em processo de crescimento. O que nos diferencia é que alguns irmãos são mais evoluídos que nós, mas nós todos vamos passar por todas as etapas do aprendizado, da descoberta moral, da elevação espiritual, porque o nosso destino é a felicidade. Então, o fato de sermos espíritas, de termos crescido ou termos tido contato com a doutrina espírita ou apresentarmos algum tipo de mediunidade, não nos coloca numa posição de superioridade ou numa posição melhor do que os outros irmãos. Estamos todos encarnados na Terra, passamos todos por sofrimentos, por descobertas, por autodescobertas. Todos temos virtudes, todos temos sombras, todos temos dificuldades conosco e com aqueles que nos cercam. Então vejam, o fato do Chico ter toda a mediunidade que ele tinha de psicografia, que tanto acolheu, tanto consolou e confortou o coração daquelas pessoas que perderam alguém que amavam, de tantas mães e pais que perderam seus filhos, isso não colocava o Chico numa posição melhor ou superior ou isenta de problemas. Muito pelo contrário, o grande exemplo do cristão e do cristianismo é o exemplo do serviço, é o exemplo daquele que vem à terra, que sofre, mas que jamais está abandonado. Olhe para nós, mesmo em meio a tantas dificuldades, em tantos dissabores coletivos e individuais, sempre existe alguém, sempre existe uma palavra de conforto, sempre existe um abraço que nos acalenta, um abraço que nos acolhe. Nós nunca estamos desamparados, não importa a dor, não importa o sofrimento que tenhamos ou que venhamos a passar, que estejamos passando ou que venhamos a passar. Há sempre a consolação, Deus sempre nos ampara, o seu evangelho sempre chega até nós. Mas nós não podemos ter em mente a imagem, a ilusão de que o fato de sermos espíritas ou o fato de termos algum tipo de mediunidade mais evidente, mais desenvolvida ou mais ostensiva, que isso nos coloca numa posição diferente daqueles irmãos que não têm. Muito pelo contrário, a mediunidade ela vem como exemplo para servir, como exemplo do serviço, o exemplo, e deve ser colocada ao trabalho do bem, deve ser colocada para ajudar irmãos em necessidade. E aqui eu não falo apenas da ajuda material, mas eu digo também da ajuda espiritual. Quantos irmãos chegam ao nosso lado passando por dificuldades, passando por dores, muitas vezes silenciando as dores que sentem porque não tem ninguém para que possa ouvi-los. Isso também é mediunidade, é se colocar à disposição de ouvir, de abraçar, de acolher, porque todos nós necessitamos de acolhimento, todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de carinho. E falando, aproveitando esse gancho, falando de mediunidade, eu não poderia deixar de falar da mediunidade do nosso querido Chico. Mediunidade essa que nos relegou tantas obras auxiliares, né, da codificação espírita, trouxe ao mundo mensagens tão importantes de irmãos como André Luiz, como o próprio Emmanuel, como Meimei, e eu estou citando aqui 3 exemplos, Dr. Bezerra de Menezes,
querido médico, que através da psicografia do Chico Xavier, através da mediunidade do nosso Chico, deixou e ajudou tantas pessoas, consultou tantas pessoas carentes de recursos e foi o exemplo da caridade, da máxima caridade, a caridade em todos os sentidos. Vocês devem estar pensando aqui que eu estou toda hora olhando para baixo, mas deixa eu explicar. Eu estou usando como referência, eu usei vários livros como referência para pensar essa palestra e eu usei a obra biográfica mais conhecida do Chico, que é de autoria do jornalista Marcel Souto Maior, intitulada As Vidas de Chico Xavier, e que originou também o filme que foi lançado há 10 anos atrás, o filme sobre a vida do Chico Xavier, um filme de cunho biográfico, e também uso uma obra de Marta Antunes de Moura, que foi publicada pela FEB, pela nossa Federação Espírita, que se intitula Chico Xavier, o Obreiro do Senhor e Castro Alves, o Apóstolo da Liberdade. Bom, esse livro é o livro que eu estou usando para pontuar aspectos biográficos importantes da vida do Chico Xavier e da obra dele. Depois eu falo um pouco da obra, porque o Chico não se restringiu apenas à publicação de livros e psicografia, mas também atuou na época em meios televisivos e, enfim, de outras formas para a disseminação do Evangelho, disseminação da própria doutrina. Mas o que eu quero me ater agora é um pouco sobre a mediunidade do Chico, né? Falar um pouco sobre o trabalho mediúnico que ele desenvolveu e a potencialidade dessa mediunidade, né? Bom, a mediunidade do Chico, ela se manifesta muito ainda precocemente. Ele era uma criança, ele começou a ver, né, o espírito da sua mãe quando ele ainda não tinha 5 anos de idade, e foram os primeiros fenômenos, né, de clarividência e clareaudiência, né, que se apresentaram as faculdades mediúnicas do Chico, né? E numa entrevista que ele concedeu ao médico Elias Barbosa em 1967, claro, a essa época o Chico já um servidor atuante do movimento espírita, ele analisa alguns impactos, né, da vida mediúnica que ele teve, que eu vou listar aqui para vocês. Desde muito cedo, na atual reencarnação, achei-me diante dos amigos desencarnados. Muitas vezes em aula, quando criança, ouvia vozes dos espíritos ou sentia a mão sobre as minhas mãos, que sentia viva, guiando os meus movimentos de escrita, sem que os outros as vissem. Isso me criava muitos constrangimentos. Alguns colegas admitiam que eu falava a verdade, outros me consideravam mentiroso. Muito me desgostavam as acusações que passei a sofrer na vida escolar. Como é fácil de verificar, desde a infância estou no meio de quem acredita e não acredita no mundo espiritual. E as mensagens do mundo espiritual vão surgindo comigo, dando-me cada vez mais o conforto na vida além-morte. Ou seja, desde muito jovem, desde muito criança, se deparava entre esse intercâmbio a que todos nós vivemos, entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Lembremos mais uma vez da codificação do Livro dos Espíritos, na pergunta qual Kardec faz, em que qual é a extensão da influência do mundo espiritual na nossa vida, e a resposta é que essa influência ela é muito maior do que nós somos capazes de imaginar, que via de regra são os espíritos que nos controlam. Então imaginem para o Chico, para o momento, sempre lembrando o momento histórico do Brasil, uma criança que ficou órfã muito cedo, que nasceu no interior do estado de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, sem o menor contato com a doutrina espírita, criado no meio católico e que se depara desde muito jovem com a presença dos espíritos e com a atuação dos espíritos em sua vida. Imaginem as dificuldades de compreensão e as dores mesmo que essa criança, que o Chico criança passou, até entender qual era o seu papel na Terra, até entender qual era a sua missão na Terra. Isso nós não podemos perder de vista, né? O Chico, foi educado sobre os princípios do catolicismo, né, e seguia com fervor as orientações da interpretação religiosa, né? Dessa orientação religiosa, ele ia às missas,
ele fazia a confissão, comungava, ele desde cedo, como nós falamos, sentia os efeitos dessa mediunidade mais latente, e como a religião católica, né, acabou não oferecendo a ele as explicações que ele precisava diante da mediunidade que se apresentou tão jovem, ele decidiu seguir pela doutrina espírita, né, enveredar pelo caminho do espiritismo, mas o que é mais curioso, e que serve também como exemplo para todos nós, é o exemplo da tolerância e do respeito que ele recebeu de orientadores católicos, de orientadores da religião a que ele seguia. Isso é muito importante. Ele recebe ajuda, né, e esse conforto da dona Rosária Laranjeira, que foi a sua professora no ensino fundamental, e também do padre Sebastião Scarzelli, que foi o seu confessor durante a vida, né? E sobre o padre, e sobre esse sacerdote, é importante destacar alguns pontos e que foram fundamentais para que o Chico seguisse pela doutrina espírita com confiança e sem ter aquela ideia de que estava cometendo algum erro ou de que tinha tomado ou enveredado por uma decisão errada. E serve como exemplo da tolerância, né, de como podemos ser irmãos, independente da profissão de fé que tenhamos. Isso é um grande exemplo para todos nós. Somos espíritas, mas podemos e devemos, acima de tudo, viver em comunhão, viver o bem ao lado dos nossos irmãos de outras organizações religiosas, porque é isso que importa. O que importa é o amor e a fraternidade, porque Deus está presente em todas as religiões, Deus está presente em absolutamente tudo. E ele diz assim: esse sacerdote soube orientá-lo com segurança e firmeza durante uma dolorosa perseguição espiritual que lhe aconteceu à idade de 15 anos. Nessa ocasião, Chico se entregou ao descontrole emocional, chorando ininterruptamente, sem saber como livrar-se do sofrimento que o atingia, por conta da ação espiritual negativa. O padre presenciou o sofrimento do seu tutelado, mas soube agir com energia perante o acontecimento e, envolvendo-o amorosamente, ordenou-lhe para não mais chorar ou desesperar-se com as visões e as vozes dos espíritos que o procuravam, porque se elas viessem de Deus, Deus o abençoaria e lhe daria forças para fazer o que deveria ser feito. Veja que lindo esse capítulo, esse momento da trajetória do Chico, difícil, que é um momento de uma perseguição espiritual, mas como o amor e a fraternidade, eles têm o poder de vencer todos os obstáculos que aparentemente existem. E vejam, um irmão de outra religião foi capaz de envolvê-lo em amor, envolvê-lo em prece e de ajudá-lo numa hora tão difícil como essa. Bom, tornando-se espírita, mais tarde, o Chico julgou que deveria informar ao padre Sebastião a decisão, demonstrando com essa atitude a sua integridade moral e a gratidão por quem o socorreu em diferentes ocasiões. A conversa entre ambos transcorreu em clima de mútua sinceridade e respeito, tal como acontece entre espíritos amigos e esclarecidos. Ao término do diálogo, percebendo que Chico mantinha firme o propósito de abraçar a causa espírita, o religioso despediu-se dele com estas palavras que muito falam de seu caráter: seja feliz, meu filho. Eu rogarei a Nossa Mãe Santíssima para que te abençoe e te proteja. Isso aconteceu no ano de 1927. E a partir de então, o Chico, à idade de 17 anos, vai participar das primeiras reuniões mediúnicas e tem contato com o casal de amigos José Hermínio Perácio e Carmen Pena Perácio, que vão auxiliá-los aí nessa etapa de iniciação na doutrina espírita. Ele passa a frequentar. Mais tarde ele funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ele começa a prática mediúnica, que durou por 75 anos. A primeira mensagem que o Chico recebe é a da mãe, no Centro Luiz Gonzaga, da sua mãe Maria João de Deus, e
A partir de então, as mensagens mediúnicas se tornaram mais intensas, mais ostensivas. Algumas delas começaram a ser publicadas em jornal, mas só em 1931, vejam, é que o Chico viu Emmanuel pela primeira vez durante uma das reuniões mediúnicas, né, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e ele relata essa primeira aparição, esse primeiro contato com Emmanuel da seguinte forma: lembro-me de que em 1931, numa das nossas reuniões atuais, vi ao meu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emmanuel. Eu psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico, que é o Parnaso de Além-Túmulo, recebido através de minhas humildes faculdades, e experimentava os sintomas de grave moléstia dos olhos. Via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade da sua presença, mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim, dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de cruz, de uma cruz. E vejam, mais adiante, que as palavras do Emmanuel, mostrando, endossando aquilo que eu falei antes, no início dessa palestra, de que das dificuldades que o Chico passaria, das dificuldades a que todos nós passamos, estando encarnados no mundo de provas e de expiações, como a Terra. E o Chico, ele foi indagado, né, pelo Emmanuel no episódio, se ele estaria realmente disposto a dedicar-se à mediunidade, a dedicar-se à causa da doutrina espírita, né? E a resposta foi sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E o Emmanuel acrescenta, né? Garantiu que ele jamais seria desamparado. E vejam, meus irmãos, nós nunca estamos desamparados. Todos nós temos um amigo espiritual, todos nós temos uma legião de amigos espirituais que velam por nós, que nos orientam. Temos o nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, que foi confiado a cuidar de nós desde o momento do nosso nascimento. E o Emmanuel acrescenta que ele jamais seria desamparado, como eu disse, mas que seria necessário a dedicação efetiva à tarefa mediúnica, ao estudo e também à prática do bem. Afirmou ainda que, caso ele aceitasse esse compromisso, 3 condições deveriam ser seguidas: a disciplina e a disciplina. E aí, a partir de então, ele concorda, né, o nosso querido Chico concorda, e foi estabelecida uma fraterna e respeitosa parceria entre ele e o seu guia espiritual, Emmanuel. Bom, a psicografia, né, meus irmãos, que é a mediunidade pela qual o Chico foi mais conhecido e teve maior amplitude de divulgação, foi a da psicografia, né? A gente pode dizer que foi a mediunidade missão do nosso Chico, e ele recebe, além dela, ele teve outras mensagens e outras atuações também usando a psicofonia, e além de participação em reuniões de materialização, ele tinha capacidades raras mediúnicas, né? Ele era um poliglota e psicografou e nos deixou mensagem em outras línguas, em outras línguas que ele não conhecia, porque, como nós falamos desde o início, o Chico tinha pouca instrução, né? Porque só cursou até o primeiro grau, o grau primário, ou seja, ele não era uma pessoa com grandes recursos e uma pessoa que passou por todos os anos escolares, enfim. Então, e mesmo assim o Chico teve a capacidade, teve como desenvolver a sua mediunidade e nos relegou e nos deixou tantas mensagens, tantas obras que até hoje nos servem e nos confortam como grandes auxiliadores da divulgação da doutrina. Vejam, meus irmãos, eu fiz esse apanhado da vida do Chico, que eu ainda não concluí, mas que eu gostaria agora, para que não estourasse muito nosso tempo, de falar um pouco
das obras do Chico e depois trazer um exemplo de uma mensagem trazida através dele, né, pelo espírito de Castro Alves, poeta da literatura brasileira, que fala sobre o Brasil e acho que casa muito bem com o momento atual que estamos vivendo, momento de dificuldade, momento de dor, momento enfim, um momento de perturbação, um momento de aflição coletiva que estamos vivendo, mas veja, o Chico ele nos deixou, né? Ele psicografou 56 poetas desencarnados, na primeira obra, né, psicográfica, na primeira obra mediúnica dele, que foi Parnaso de Além Túmulo. Ele tinha 21 anos de idade, psicografou mensagens, livros de mensagem, como Mãos Unidas, Respostas da Vida, a coleção toda do Emmanuel, a coleção Fonte Viva. Teve diversos livros romanescos, como Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia, enfim, que a gente chama de os romances históricos de Emmanuel. Ele teve obras histórico-geográficas, como o livro A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, psicografou contos, teve inúmeras reportagens no livro Crônicas de Além Túmulo. Literatura infantil, ele trabalhou com autores como Casimiro de Abreu. Literatura universitária, ele também teve uma inserção no meio universitário através de outros irmãos que se utilizaram da obra dele e o divulgaram, como a professora Ângela Maria de Oliveira Lignani. Ele teve o cinema, né, mensagem publicada no livro Somos Seis, que resultou no filme Edifício Joelma, sobre aquele incêndio naquele edifício que culminou com tantos desencarnes. A literatura evangélica do Chico está na coleção Fonte Viva, como eu falei, que está na obra Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna, Segue-me, Bênção de Paz. No rádio, na extinta TV, na Rede Tupi, ele teve uma adaptação da novela, do livro, né, como novela Nosso Lar, sob o título de A Grande Viagem. Na rádio, teve um rádio-teatro com o romance Há 2000 anos. No judiciário, teve uma difusão do trabalho do Chico pelo Hércio Marcos, que desenvolveu uma mensagem. Teve músicas que foram gravadas, que tiveram como origem toda a obra, né, do Chico Xavier, que a gente listou aqui. Peço desculpas por ter listado apenas as obras, mas não há como se deter em cada uma delas, porque é uma vastíssima bibliografia, é uma vastíssima atuação não apenas do Emmanuel, mas de vários espíritos do bem que nos relegaram mensagens, histórias, através desse instrumento da caridade que foi o nosso Chico Xavier. Mas eu não poderia encerrar essa palestra, sem uma mensagem trazida pelas mãos benfeitoras e pela mediunidade benfeitora do nosso Chico, sobre a dificuldade pela qual passamos no mundo de hoje, no nosso querido Brasil, dificuldade essa que tem nos atormentado em meio ao isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19, que tanto nos preocupa, que tanto tem, de alguma forma, afligido os nossos dias, as nossas vidas, e que pode servir como um consolo para todos nós, nessa época de transições, para mostrar que só existe amor, e amor de Deus, e que, como bem disse o Chico em frases rememoradas nos últimos dias, tudo passa, nada é eterno, tudo é transitório na Terra, e tenhamos fé e esperança. A mensagem é Brasil Hoje, é do espírito de Castro Alves. Veja: foge o século da lua, escoam-se 2 milênios de santos, heróis e gênios, com Cristo ensinando o amor, mas o ódio continua e agarra-se ao chão da terra no torvo dragão da guerra por monstro devorador. A inteligência remoça a ideia da liberdade. Sem o poder a degrade, tombam mitos, caem reis.
No entanto, quando se esboça a união de povo a povo, explode a guerra de novo quebrando as leis. Desde Atenas se promove um mundo claro e perfeito. Roma estatui o direito, mas varrendo a floração da França de 89, rugem na grande chacina o terror, a guilhotina e as batalhas da opressão. Aos clarões da nova era, milhões de cérebros agem. A ciência quer passagem para acender o porvir. O tempo ávido espera, o atrito vibra no ar, o mundo roga avançar, clama a guerra destruir. Tanto progresso se espalha, agiganta-se a cultura e a terra sofre insegura, no temor do próprio fim. Contudo, sobre a metralha, Cristo, na luz que ele encerra, repete às nações da terra: amai-vos e vinde a mim. Espíritos benfeitores, no Brasil perante o mundo, tocados de amor profundo, retornam do grande além, e entre ocultos resplendores dissolvem taras primevas, rompendo os grilhões das trevas na forja viva do bem. Por isso agora, ante a luta, que em fogo se reinicia, sonhando nova harmonia, na fé que se nos refaz. De polo a polo se escuta, onde a voz dos céus alcança, que o futuro da esperança pertence ao Brasil da paz. Então vejam, meus irmãos, esse poema de Castro Alves, esses versos, vem trazendo um pouco da história da humanidade, vem mostrando quanto a humanidade já se entregou a guerras em diferentes momentos históricos, que o poeta aqui traz em cena, desde Atenas até a Revolução Francesa, mas que ele fala do clamor do ensinamento do Cristo, de amarmos uns aos outros, como ele nos amou, e o clamor de um Brasil de paz. Há tempos vemos acontecer no Brasil e em outros países, como agora isso ficou mais evidente, tantos sabores, tantos problemas de corrupção, tantos problemas morais, tantos conflitos, uma guerra e uma busca incessante pelas coisas materiais. Nós vemos alguns anos atrás, nossos irmãos sírios perdidos pelo mundo, sem um território nacional, morrendo nas travessias, morrendo afogados nas travessias do oceano, enfim, tantas dores, tantos sofrimentos. Mas vemos a missão do Brasil, transpostas pelas palavras de Castro Alves, que diz: espíritos benfeitores, no Brasil perante o mundo, tocados de amor profundo, retornam do grande além, e entre ocultos resplendores dissolvem taras primevas, rompendo os grilhões das trevas na forja viva do bem. Por isso agora, ante a luta, que em fogo se reinicia, sonhando nova harmonia, na fé que se nos refaz. De polo a polo se escuta, onde a voz dos céus alcança, que o futuro da esperança pertence ao Brasil da paz. Veja, Castro Alves relembra através desse poema, desses versos, a destinação espiritual da pátria brasileira junto às demais nações do mundo, sabendo que cada nação tem a sua missão, tem o seu compromisso com a humanidade, e longe de querer colocar aqui o Brasil acima das outras nações, porque não existe superioridade, ou seja, como eu disse, fomos criados simples e ignorantes, mas a missão do Brasil é a missão do acolhimento, é a missão do amor, e é por isso que foi chamada, pela psicografia do nosso Chico, de Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. E o Brasil, assim como todas as outras nações do planeta Terra, vive um momento de transição espiritual, caracterizado pelas lutas, pelos sofrimentos, pelas provações provocadas pela nossa ação humana muitas vezes impensada, com o uso indevido do nosso livre-arbítrio, mas esse momento de transição, esse momento de sofrimento é também um momento de regeneração, é o divisor de águas daquilo que fomos, dos homens e das mulheres velhos e dos homens e mulheres novos que estamos nos transformando. Então que tenhamos fé, que tenhamos esperança,
que tenhamos a força e o bom ânimo de espalhar pelo mundo as luzes do Evangelho, que tenhamos como exemplo o Cristo, que é o nosso modelo, é o nosso guia, tal como nos diz o nosso querido Allan Kardec, o outro apóstolo divulgador da doutrina, decodificador da doutrina, e tenhamos também no nosso irmão Chico Xavier, o pescador de almas, como diz a nossa irmã Sueli Caldas Schubert, que conclui, falando um pouco sobre Chico, que ela diz o seguinte: ele, Chico Xavier, se refere à pescaria como as suas páginas psicográficas, mas essa pescaria é muito mais abrangente, se estende e se aprofunda pelo vastíssimo oceano das inquietudes e dos sofrimentos humanos, como quem, pescador e simultaneamente, oferece o bálsamo dos ensinos da doutrina espírita, o consolador prometido. Como se pode ver, há uma perfeita identidade de objetivos e tarefas. Então o Chico, esse apóstolo do Evangelho, esse pescador de almas, para usar o exemplo da nossa irmã, da nossa querida Sueli, esse homem que nos relegou tantos ensinamentos, que nos relegou tantos exemplos de caridade, exemplo de simplicidade, mesmo em meio às dificuldades pelas quais passou durante a terra, estando encarnado, assim como todos nós passamos, mas que nos deixa o exemplo de amor, o exemplo de bom ânimo, apesar dos sofrimentos, e principalmente o exemplo do serviço no bem. Então, para terminar a nossa palestra, eu queria ler uma mensagem, também psicografada pelo Chico, mas agora de autoria de Meimei, intitulada Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. E eu queria reler só mais um pedacinho dessa mensagem da querida Meimei. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que tenhamos fé, que essa palestra possa ter servido como um instrumento pequeno ainda, mas de elevação da fé de cada um de nós, que ela possa a fé seja uma chama que a cada dia se acende, que a cada dia se renova, que tenhamos em mente as palavras da nossa querida Meimei, através da psicografia generosa do nosso Chico, de que tudo passa e de que tudo se renova na terra, que tenhamos a consciência e a esperança de que dias melhores virão, e de que o mundo não caminha longe do amor de Deus, mas o mundo está imerso no amor de Deus, e de que tudo passará, e de que estamos a caminho de um mundo melhor. São os meus desejos de muita paz, que esse Espírito, nosso querido Chico, que nos deixou no dia 30 de junho de 2002, que agora está no plano espiritual, possa nos abençoar, que chuvas de bênçãos caiam sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amores e também sobre aqueles que se colocam como os nossos inimigos.
Muita paz e que Jesus nos abençoe.